Vamos lá, gente, continuando o tema conflito de competência no processo do trabalho. Quando que a competência será do STF? Artigo 102, inciso 1, a linha O da Constituição. A competência será do STF quando você perceber que no meio do conflito de competência há Tribunal Superior. Tribunal Superior. Aí a competência, mesmo que seja entre órgãos de justiça diferentes, será do STF. É atraída para o STF, é atraída pelo Supremo Tribunal Federal, para o Supremo Tribunal Federal. Então, se você tem um conflito de competência entre o Tribunal Superior do Trabalho versus o STJ, quem vai resolver o conflito? O conflito será resolvido pelo STF. Ele resolve o conflito. Se você tem um conflito de competência entre um Tribunal Regional do Trabalho e também o STJ, por exemplo, quem vai resolver o conflito é o STF. Se você tiver no conflito Tribunal Superior, qualquer que seja, pronto, a competência já está clara, é do STF. Atrai-se a competência. E a última parte, a quarta parte, é quando não há conflito de competência. Às vezes o examinador aqui é mal com a gente. Ele pergunta assim, quem resolve o conflito? E aí dá várias possibilidades, sendo que na última alternativa consta assim, ó, não há conflito de competência. Quando que não há conflito? Quando a regra é manda quem pode e obedece quem tem juízo. É o que determina a súmula 420 do Tribunal Superior do Trabalho. Em um caso, aqui, ó, por exemplo, você tem juiz do trabalho e supostamente um conflito entre um TRT a que o juiz está vinculado. Nesse caso, não há conflito de competência entre o juiz do trabalho e o TRT a que ele está vinculado. A relação é de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aqui se aplica o princípio da hierarquia. Hierarquia, gente, funcional. Hierarquia funcional. Não há conflito entre o juiz e o TRT a que ele está subordinado. Além disso, a súmula 420 trata dessa hipótese, mas se aplica também ao caso em que poderíamos cogitar de conflito entre o TRT e o Tribunal Superior do Trabalho, entre qualquer TRT e o TST. Aqui também não há conflito de competência, a regra é manda quem pode e obedece quem tem juízo aqui no nosso processo do trabalho. Juiz e o TRT é que está subordinado, não tem conflito. TRT e TST não tem conflito de competência, seja forte com relação ao tema. Vamos repassar o tema conflito de competência no batidão, então, para você já poder riscar esse item do seu edital ou do programa mais completo de tribunais? Vamos lá. Então, venha no modo turbo aqui de fixação. Olha, conflito de competência entre juiz e juiz do trabalho, subordinados ao mesmo TRT. Conflito de competência entre juiz do trabalho e juiz do trabalho e subordinados a diferentes TRTs. TST é quem resolve o conflito. Juiz de direito e juiz de direito investidos da jurisdição trabalhista, mesmo TRT. Juiz de direito e juiz de direito investidos da jurisdição trabalhista, diferentes TRTs. TST. Quando, no meio do conflito existirem órgãos de justiças diferentes, STJ. Juiz do trabalho e juiz de direito, que não está investido da justiça da jurisdição trabalhista, STJ. TRT e TJ, STJ. Justiças diferentes, STJ. Agora, a competência será do STF quando, no meio do conflito, você perceber a presença de um tribunal superior. TST e STJ, STF. TRT e STJ, STF. Não há conflito de competência entre juiz do trabalho e TRT a que ele está subordinado, ou entre qualquer TRT e o Tribunal Superior do Trabalho. Não há conflito de competência. Tranquilo, gente? Então, agora vamos em frente para ainda falar sobre a competência aqui no nosso processo, competência territorial. Competência territorial aqui. O que é que nós temos, gente, em relação a ela? Bom, a regra está lá estabelecida no caput do artigo 651 da CLT. Gente, o juízo territorialmente competente para processar e julgar a reclamação trabalhista, diz o caput, é o do local da prestação dos serviços.
ainda que o empregado tenha sido contratado em outro lugar ou no estrangeiro, o juízo competente é o do local da prestação dos serviços. Nós temos um problema com relação ao artigo 651, parágrafo 3º da CLT, que diz que quando o local da prestação dos serviços for diferente do lugar da contratação, os dois seriam competentes. Mas, gente, na vida real, a jurisprudência vem admitindo que basta isso, que o local da prestação do serviço seja diferente do lugar da contratação para que os dois sejam competentes. Mas não é o que vem sendo cobrado em nossas provas. Portanto, em nossas provas, não importa qual seja o lugar da contratação, não importa qual seja o lugar da contratação. Para as nossas provas, não importa onde seja a sede da empresa, a filial da empresa, o endereço dos reclamantes, o endereço dos empregados, não importa. O juízo competente é o do local da prestação dos serviços. Você que está aí, que vai ganhar esse ano a passagem para a estabilidade, que vai passar no concurso de tribunal, você estará preparado, programado para só dizer que os dois juízos são competentes quando o examinador trouxer para você exatamente a redação do parágrafo 3º do artigo 651 da CLT, que é aquela em que o foco está no empregador. Ele vem e diz para você assim, ó, vou colocar entre aspas, porque é só neste caso que você vai marcar que os dois juízos são competentes. Apenas quando ele disser, quando o empregador, o foco é nele, empregador, quando o empregador desenvolve suas atividades em local diverso da contratação. Quais são os casos em que isso aqui ocorre? Em que o empregador, volto a dizer, o foco está no empregador, desenvolve suas atividades em local diverso da contratação. É aquele em que o empregador é o circo. O empregador circo, o empregador companhia teatral, desenvolve suas atividades em lugar diverso da contratação. Veja, eles se apresentam Brasil afora. Ou então, no caso em que o empregado trabalha como motorista de ônibus, que faz linhas intermunicipais. O empregador desenvolve suas atividades em locais diversos da contratação. Ou interestaduais. O empregador desenvolve suas atividades em local diverso da contratação. Em todos esses casos em que o foco está no empregador, você tanto poderá ajuizar a reclamação trabalhista no local da prestação de serviços, como no lugar da contratação. Como? Em qualquer lugar da prestação dos serviços, como também no lugar da contratação. Olha a diferença. O empregado foi contratado para trabalhar em... O empregado foi contratado em Curitiba para trabalhar em Fortaleza. Onde ele prestou os serviços? É claro. Olha o que o examinador diz. O foco está no empregado. Olha para o empregado. Foi contratado em Curitiba para trabalhar em Fortaleza. Qual o juízo competente? Fortaleza, do lugar da prestação dos serviços. Agora, o empregador desenvolve suas atividades em local diverso da contratação. O empregado foi contratado em São Paulo, mas para trabalhar na linha do empregador, São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo, Curitiba. O empregador desenvolve suas atividades em local diverso da contratação. Aí, nesta hipótese, o juízo competente é o do lugar da prestação dos serviços e o do local da contratação, os dois. Só quando ele falar do empregador, tá? Insisti bastante aqui porque isso cai nas provas. Nas provas da FCC, cai sempre. Não tem prova da FCC sem essa questão. Pode observar, tá, gente? Bom, e aí? Ainda com relação à competência territorial, nesse mesmo artigo 651 da CLT, nós temos que destacar o parágrafo 2º. Parágrafo 2º. E o que ele estabelece? Ele trata da hipótese... Primeiro, parágrafo 1º. Da hipótese em que o empregado é agente ou viajante comercial. Vive viajando. Ele deverá ajuizar sua reclamação trabalhista no local
da agência ou filial a que ele estiver subordinado. Agência ou filial a que ele estiver subordinado. Este é o juízo competente. E, gente, somente na falta de uma agência ou filial a que ele esteja subordinado, somente na falta é que ele poderá ajuizar a sua reclamação trabalhista no local do seu domicílio ou então na localidade mais próxima. No local do seu domicílio ou na localidade mais próxima. Aonde que o examinador pega a gente? É só assim, ó, é na falta. Não é o seguinte, pode ajuizar a sua reclamação no lugar da agência ou filial a que ele esteja subordinado e também no local do seu domicílio ou localidade mais próxima, como aparecem nas provas, mais próxima a critério dele. Não é assim que funciona. A reclamação tem um juízo competente, que é o lugar da agência ou filial a que ele esteja subordinado. Tudo bem? Exclusivamente na falta que os dois juízos serão competentes. Ótimo. Além disso, nós temos também no artigo 651 da CLT, e aí, no parágrafo 2º, uma regra de competência internacional. Está mal localizada na CLT, mas já que está aqui, vamos aproveitar. É o seguinte, este artigo deixa claro que, quando se trata de empregado brasileiro contratado para trabalhar no estrangeiro, vai ajuizar sua reclamação onde? Empregado brasileiro contratado para trabalhar no estrangeiro. Contratado para trabalhar no estrangeiro. Vai ajuizar sua reclamação trabalhista onde? Ele ajuiza sua reclamação trabalhista no Brasil, sem problema nenhum, salvo se houver convenção internacional dispondo em contrário, estabelecendo o contrário. Isso é regra de processo. Empregado brasileiro contratado para trabalhar no estrangeiro pode ajuizar sua reclamação do Brasil? Sim, salvo se houver convenção internacional dispondo em contrário, que a justiça brasileira não é competente. Mas foi contratado aqui, empregado brasileiro para trabalhar na Espanha, dispensado, voltou para o Brasil, pode ajuizar sua reclamação trabalhista aqui? Pode, desde que não haja convenção internacional dispondo em contrário. Agora, a dúvida que surge, e aí às vezes o examinador cobra, qual é a legislação material aplicável? Isso não é matéria de direito processual do trabalho, mas sim matéria de direito material do trabalho. Mas como as matérias são conexas, estão conectadas, vamos aproveitar para comentar. Em regra, qual é a legislação aplicável? Em regra, aplica-se o princípio da territorialidade. Princípio da territorialidade. Como é isso, gente? Ou seja, em regra, aplica-se a legislação do país da prestação dos serviços. Prestação dos serviços. Como assim? Se eu estou em um outro país e horas extras lá é além da 4ª hora diária, para mim, horas extras tem que ser além da 4ª hora diária. Mas se for além da 7ª, para mim tem que ser também além da 7ª hora diária. Qual é a regra que se aplica? A regra que vale para todo mundo. Se aplica o princípio da territorialidade, ou seja, a legislação aplicável é a do país da prestação de serviços. A súmula, às vezes isso gera uma confusão no estudante, porque a súmula 207 do TST dizia exatamente isso e foi cancelada. Por quê? Se ela foi cancelada, a impressão que dá é que não é mais o que se aplica, mas não foi por isso que ela foi cancelada. Ela foi cancelada porque ela não contemplava as exceções previstas atualmente na legislação. A Lei 7064 de 82, em seu artigo 2º, traz exceções à regra da territorialidade, traz exceções ao princípio da territorialidade aqui no nosso processo, nosso direito, no nosso ordenamento jurídico. Ele diz que quando o empregado for transferido, e esse artigo 2º traz as hipóteses de transferência, quando o empregado for transferido, caso em que, por exemplo, o seu contrato estava sendo executado no Brasil, e aí então ele foi cedido para uma empresa estrangeira, empresa com sede no exterior, sendo mantido vínculo empregatício com a empresa brasileira. Isso, de acordo com a lei, é uma hipótese de transferência.
Se o empregado for transferido, aplica-se a legislação brasileira se mais favorável. Então, nas hipóteses em que ele é transferido, que são justamente estas previstas no artigo 2º dessa Lei 7064 de 82, então, nós temos que aplica-se a legislação mais favorável. Será aplicada a legislação brasileira se for mais favorável ao trabalhador. Olha o que diz o artigo 2º, quais são as hipóteses em que o empregado é transferido, e aí volta a dizer que você vai estudar nas aulas de direito material do trabalho. Olha só, artigo 2º, veja aqui, para os efeitos dessa lei considera-se transferido. Aí o primeiro caso, empregado removido para o exterior, cujo contrato estava sendo executado no território brasileiro. Então, primeiro lá, ele foi removido, estava trabalhando aqui, agora vai trabalhar lá. O contrato estava sendo executado aqui e agora vai ser executado no exterior. Segundo, o empregado é cedido, é aquele caso que eu comentei com você. Cedido à empresa sediada no estrangeiro para trabalhar no exterior, desde que mantido o vínculo trabalhista com o empregador brasileiro. Então, ele é cedido, diz a lei. Ou então, a última hipótese, que é quando ele é contratado por uma empresa brasileira para trabalhar a seu serviço no exterior. Então, contratado por empresa brasileira para trabalhar a seu serviço no exterior. Neste caso, aplica-se a legislação brasileira se ela for mais favorável. Neste caso, tratam-se de exceções ao princípio da territorialidade que se aplica no processo do trabalho. Tudo bem? Então, vejamos. O que nós temos, então, a respeito dessa última matéria? Primeiro, competência territorial. Se eu tenho a regra, qual ela é? Juízo do local da prestação de serviços. Não importa onde o empregado foi contratado. Empregado contratado em Londres para trabalhar em Fortaleza. Qual é o juízo competente? Fortaleza. Empregado contratado em Londres para trabalhar em Salvador. Juízo competente? Salvador. É o juízo do local da prestação dos serviços. O foco está no empregado. Empregado contratado em para trabalhar em outro em. Tudo bem? Agora, se o empregador, olha como é que chegou o examinador para você, dizendo, o empregador desenvolve suas atividades em local diverso da contratação, pronto, é a hipótese do parágrafo 3º. Serão competentes tanto o local da prestação dos serviços como o lugar da contratação. Agora, se se tratar de empregado, que seja agente ou viajante comercial, qual é o juízo competente? Da agência ou filial a que ele esteja subordinado. E, na falta de uma agência ou filial a que ele esteja subordinado, o local de seu domicílio ou a localidade mais próxima. E aí a competência internacional, no que diz respeito ao processo do trabalho. Empregado brasileiro contratado para trabalhar no estrangeiro, pode demandar no Brasil? Pode, salvo se houver convenção internacional em sentido contrário. Ok? Agora, quanto às regras de direito material. Em regra, se aplica que princípio mesmo? Princípio da territorialidade. O direito material aplicável é o do país da prestação dos serviços. Contrapartida. Existem exceções. Vamos aplicar a legislação mais favorável quando o empregado for transferido. Ou seja, quando ele for removido, trabalhava no Brasil, seu contrato estava sendo executado no Brasil, quando ele foi removido para o exterior, cedido, ele está trabalhando aqui no Brasil. Ele foi cedido para uma empresa com sede no exterior, no estrangeiro, sendo mantido o vínculo com o Brasil. Ou então, quando o empregado foi contratado por uma empresa brasileira daqui, para trabalhar a seu serviço no exterior. Nestes 3 casos, eu entendo que o empregado foi transferido e, se transferido, aplica-se a legislação brasileira se mais favorável. Ok? E agora sim, finalizamos o tópico competência da Justiça do Trabalho, competência material. Já falamos sobre a competência territorial, sobre o conflito de competência no processo do trabalho. Aqui o que cai, nós já cobramos, já vimos, aliás, já estudamos. A competência funcional, que é o que cabe à vara do trabalho, funcional ou hierárquica, ao TRT, ao TST, foi comentada antes, em que eu disse a vocês, leiam os artigos 652, 653 e 659 para ter o que é de competência da vara do trabalho.
Aí depois, leia o artigo 678 da CLT, o qual estabelece, e se aplica ainda, a competência dos TRTs. E leia a Lei 7701 de 88, que versa sobre a competência e a distribuição da competência dentro do TST. Quer que eu anote? Então vamos lá. Vara do Trabalho. Quais são os artigos? 652, 653, 659, todos da CLT. Tribunal Regional do Trabalho, 678. Tribunal Superior do Trabalho, nós falamos então da Lei 7701 de 88. Não tem jeito. Aqui a ideia é memorizar realmente. Então você tem que sentar, sentar junto com uma caneta marca-texto e ler esses dispositivos. Não tem jeito. Aí, agora nós já temos condições de seguir em frente. Vamos embora, gente. Vamos falar agora sobre os distribuidores no processo do trabalho. Distribuidores. Item do nosso edital. Quando nós tivermos mais de uma vara do trabalho, isso cai. Mesmo existindo uma única vara do trabalho, tem que haver um distribuidor? Não. Quando houver mais de uma vara do trabalho, terá que existir um distribuidor. Você terá um distribuidor. Esse distribuidor é regido lá pelos artigos 713 a 715 da nossa CLT. Esse distribuidor, ele é designado. Designado por quem? É designado pelo presidente do TRT, pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, dentre servidores da vara ou do próprio Tribunal Regional do Trabalho. E eles vão ficar subordinados a este TRT. Então, designados pelo presidente do TRT, ficando subordinados ao presidente. Além disso, você precisa saber como é que se dá a distribuição aqui no nosso processo do trabalho. Vai ocorrer pela ordem rigorosa de entrada da reclamação trabalhista em juízo e sucessivamente a cada uma das varas do trabalho. Então, ordem rigorosa de entrada da reclamação trabalhista em juízo e sucessivamente a cada uma das varas do trabalho. Eu peguei aqui a CLT para mostrar para você o seguinte, olha só, quando nós estamos com ela nas mãos, nós vemos que um dos tópicos do nosso edital é dos distribuidores. E aí se nós chegarmos na nossa CLT, está lá, dos distribuidores, artigo 713 a 715 da nossa CLT. Então, veja, você pode acompanhar as aulas também pela leitura da CLT, dos distribuidores, 713 a 715. Você ouviu isso aqui, você já vem aqui e vê. 713, nas localidades em que existir mais de uma junta de conciliação e julgamento, e aí nós combinamos. Onde estiver escrito na CLT, junta de conciliação e julgamento, você já substitui por vara do trabalho. Haverá um distribuidor. Isso é questão. Questão que nós não podemos perder na nossa prova. Aí o 714 diz o que compete ao distribuidor. Tenho que ler. São coisas que não requerem explicação. Fornecer distribuição pela ordem rigorosa de entrada e sucessivamente a cada junta. Você leu a cada vara. Fornecimento de recibo. E aí ele vem dizendo tudo que o distribuidor vai ter que fazer e que você precisa sentar e memorizar. Aí o 715 é a questão que cai em prova. Os distribuidores serão designados pelo presidente do tribunal, dentre funcionários das juntas, e aí nós lemos das varas do trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho, existentes na mesma localidade, e ao mesmo presidente diretamente subordinados. São designados pelo presidente do TRT, ficando subordinados a este presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Logo na sequência, até você vai ver que tem lá dos cartórios dos juízos de direito. Estes normalmente não estão no nosso edital. Se estiverem no seu, você vai conferir aqui, mas normalmente não estão, por isso que nós não vamos comentar. Tudo bem? Gente, ótimo. O outro tópico que é importante, que está nos nossos editais, são os serviços auxiliares da Justiça do Trabalho. São lá os serviços auxiliares da Justiça do Trabalho. Inclusive, quando você olha, tem lá das secretarias, das juntas, enfim. E aí, se você estiver na CLT, só que um pouco antes, no 711, ali e seguintes, você tem os serviços auxiliares da Justiça do Trabalho. Como é que funciona aqui? Vamos especificar. Lá na vara do trabalho, você vai ter, então, primeiro,
você tem o diretor da secretaria. Isso com relação às secretarias. Vamos primeiro tratar delas. Você tem o diretor da secretaria. Quem mais há lá na secretaria? Você tem o assistente do diretor. Assistente do diretor da secretaria. Você tem o assistente do juiz, que é aquele que auxilia pessoalmente o juiz. Assistente do juiz. Você tem o secretário de audiência. Secretário de audiências é aquele que vai digitar a ata, vai, enfim, acompanhar a audiência. Vocês têm o assistente de cálculos, que é aquele servidor que ficará encarregado de elaborar os cálculos aqui no nosso processo. Tem também o oficial de justiça, que é o encarregado de cumprir os atos que lhes são deprecados, os mandados, enfim. E temos os demais servidores da vara do trabalho, que são os analistas e os técnicos que ajudam no andamento, no desenvolvimento das atividades aqui. Então, os serviços auxiliares da Justiça do Trabalho, dentre eles, nós temos lá as secretarias. Os distribuidores também são serviços auxiliares da Justiça do Trabalho, mas quanto a eles, o examinador cobra em separado as secretarias. Então elas funcionam assim. Tem lá o diretor, o assistente do diretor, que substitui quando ele não pode praticar determinado ato, não está presente, o assistente do juiz, o secretário de audiências, o assistente de cálculos, o oficial de justiça e os demais servidores. O que o examinador quer da gente? Ele quer que, de novo, você pegue a CLT. Quando você está lá com a sua CLT, você vê lá, compete às secretarias das varas. Aí vem, está lá, o recebimento, a autuação, a guarda, a conservação, a manutenção dos protocolos, e aí ele vai. Então, as atribuições estão descritas no artigo 111 da CLT. A quem compete? O que compete? Compete às secretarias das varas do trabalho. Então, você vai ter que ler esse artigo 711 da CLT para saber exatamente o que compete a essa secretaria. E eu vou destacar 2 pontos, que é o que vem caindo nos concursos. A primeira é a linha F, que é a contagem das custas, gente. Cabe à secretaria a contagem das custas processuais. Das custas processuais devidas pelas partes nos respectivos processos. Então, vão contar, vão estabelecer, vão atualizar o valor. Também cabe, e também vem caindo bastante, nas nossas provas, a realização de penhoras e diligências processuais. Penhoras e diligências processuais. Essas são as 2 atribuições, dentre outras, das secretarias das varas do trabalho que são cobradas nas provas. Então, agora que você já entendeu o que é que eu tenho lá perante dentro da vara do trabalho, funcionando dentro dessa secretaria, eu tenho o diretor, o assistente do diretor, vai ter lá o assistente do juiz, secretário de audiências, o assistente de cálculos, o oficial de justiça, os demais servidores. Dentro dessa estrutura toda de uma vara do trabalho, o que compete às secretarias está lá descrito no artigo 711 da CLT. E aí você vai ler um por um para conseguir garantir essas questões de prova. Eu preciso destacar para você também um outro artigo que cai nas nossas provas, e se você não observou, muitas vezes a gente pede a questão, que é o seguinte, o artigo 712, especialmente o seu parágrafo único. Gente, ele estabelece que os servidores que, sem justo motivo, não realizarem os atos dentro dos prazos fixados, eles serão descontados em seus vencimentos em tantos dias quantos forem os de excesso do prazo. Então, os servidores podem sofrer desconto em seu salário, desconto pelo excesso de prazo, pelo excesso, em tantos dias quantos forem o de excesso de prazo. Então, veja, se o prazo para o cumprimento do ato era de 5 dias e eles demoraram mais do que isso para cumprir o ato, então eles vão ter um desconto de tantos dias quantos forem os de excesso realizados aqui pelo servidor. Ok? Isso é uma questão importante para a nossa prova. Então, como lição de casa, você já ficou incumbido de ler alguns artigos. Qual foi? Primeiro, com relação às competências da vara do trabalho, TRT e TST.
das quais, gente, nós vamos falar ao longo do curso inteiro. Mas ler da forma que você tem que ter na cabeça para garantir as questões de prova, estão lá. 652, 653, 659, 678, Lei 7701 de 88. Vai ler também o artigo 714 da CLT. Vai ler também os artigos 711 e 712 das nossas CLTs. Ok, pessoal? Então, já nos encontramos no próximo bloco para falar dos